Olá pessoas, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre sindicatos e trabalhadores. Estamos acostumados a ouvir nos últimos 10 ou 15 anos que sindicatos não deveriam existir. Tivemos gente indo para as ruas pedindo o fim dos sindicatos. Infelizmente, muitos trabalhadores estavam nessas reivindicações. Mas o pedido do fim dos sindicatos era somente dos sindicatos trabalhadores. Nunca se falou sobre o fim dos sindicatos patronais, por exemplo, que mandam nas políticas públicas, que mandam nas políticas econômicas, que mandam nas políticas de produção, né? E nos políticos e também nos governos de forma geral. Ou vocês acham que o poder de uma indústria está ali numa fábrica, só numa das fábricas grandes que existem no país? A Fiesp, por exemplo, em São Paulo, e a CNI no território nacional, e cada estado tem o seu sindicato, representa os patrões e ninguém fala sobre isso e sua influência nos governos do país. Mas pagam para os grupelhos como o MBL, Vem para a Rua e outros que foram para as ruas para convencer a sociedade de que o trabalhador não precisa de uma entidade que os defenda. Os sindicatos nasceram lá no século XVII na Inglaterra e foram conquistando os direitos paulatinamente, né? Foram saindo ali da Europa, foram para os Estados Unidos, depois aqui para o Brasil e para os outros países do mundo. Nesses quase 4 séculos foi se construindo, consolidando direitos. Na Europa se espalharam e foram sendo a resistência à falta de humanidade expressada pelos capitalistas. Até o início do século passado, até bem depois aqui no Brasil, crianças eram usadas como mão de obra, 7, 8 anos de idade, 10 anos, trabalhando 10, 12 horas dentro de uma fábrica. Mulheres muitas vezes tinham que levar seus filhos por não ter onde deixá-los, e essas crianças também funcionavam como mão de obra sem ganhar nada, dentro das fábricas que elas trabalhavam. Para conquistarmos os direitos que tínhamos na CLT até 2017, visto que as reformas trabalhistas até então têm sido cada vez mais destruidoras desses direitos, muita gente morreu. Muitas greves ocorreram e muita gente foi perseguida lá no século passado. Só que os sindicatos, para eles defenderem os trabalhadores, eles precisam de estrutura. Isso demanda dinheiro, demanda tempo, pessoas para organizar os trabalhadores. Ou você acha que se acontecer de uma empresa querer mudar aí o regime de trabalho de vocês aí dentro da empresa, você sozinho vai conseguir dar conta de mudar a cabeça do seu patrão, né? Se por acaso quiser diminuir os salários, contratando pessoas PJ, por exemplo, você vai conseguir mudar a cabeça dele? Não vai. Eu sou a favor de um sindicalismo mais moderno, no entanto, com participação mais efetiva do trabalhador, mais transparente e formador de pensamento crítico. Mas eu sei da dificuldade que é fazer isso. No entanto, vale lembrar que nos Estados Unidos e na Europa, os sindicatos estão ressurgindo. Tudo bem? A gente ouviu falar aí da Amazon, com um sindicato que está ficando super forte lá nos Estados Unidos, né? Depois de muito desgaste nas relações de trabalho. Mas aqui vemos os vagabundos, os mesmos que falaram contra o trabalhador para destruir direitos na reforma de 2017, eles querem fazer a gente acreditar que sem sindicatos seria melhor. Eles estão voltando as armas agora, as fake news, né, as mentiras para o novo governo, tentando fazer com que já se enfraqueça essa possibilidade dos sindicatos voltarem a ter uma certa proeminência, uma certa influência na vida do trabalhador. Eles querem fazer o trabalhador acreditar que eles estão certos, só que essas pessoas representam somente os patrões. Simples assim.